Se você ouvir a voz de quem você ama pedindo socorro no mato escuro, corra. Eu sou Jonas Meia Face, narrador dos relatos de arrepiar. Se inscreva no canal e deixe o like. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. O ser humano moderno perdeu o respeito pelo verde. Hoje, a gente olha para uma floresta pela tela do celular ou pela janela do carro, acha a paisagem bonita e fala sobre a paz da natureza. Mas eu garanto a vocês, quem fala em paz nunca passou uma noite inteira sozinho no coração da mata fechada. Para a ciência e para a história, a floresta sempre foi um gatilho para os nossos pavores mais profundos. Quando os europeus botaram o pé aqui nas nossas terras pela primeira vez, eles não viram um paraíso. Os diários dos navegadores e bandeirantes chamavam a nossa selva de o Inferno Verde. O pavor não vinha só da onça ou da cobra, vinha do isolamento absoluto. A mata fechada causa um fenômeno psicológico muito real, a desorientação espacial e a claustrofobia verde. As árvores formam um muro que bloqueia o sol, abafa o som e faz qualquer homem perder a noção de onde é o norte e onde é o sul. Mas para os bronos originais dessa terra, para os nossos povos indígenas, a floresta nunca foi apenas um amontoado de madeira e folha. Eles entendiam um conceito que a ciência demorou séculos para batizar de animismo, a crença de que tudo no mundo natural tem um espírito, uma alma, uma consciência. O rio respira, a pedra escuta e a mata julga. É por isso que nasceram as lendas dos guardiões da floresta. Figuras como o caipora, o curupira, a matinta pereira e o pai do mato não foram criados para serem monstros ou assombrações que assustam criança. Na sua origem antropológica, eles são os primeiros fiscais ecológicos do mundo. Eles são a manifestação da própria floresta regulando o seu ecossistema. O mato permite que você cace para matar a fome do seu filho, mas se você caçar por cobiça, se você abater a fêmea prenha, se você derrubar a árvore velha por ganância, o organismo vivo da floresta manda os seus anticorpos para combater a praga. E a praga, meus amigos, somos nós. Quando a mata decide punir o invasor, ela raramente usa as garras primeiro. Ela quebra sua mente, ela mexe com os seus sentidos, inverte o seu caminho, imita as vozes de quem você ama e te enlouquece no labirinto verde até o seu coração parar de puro pavor. A natureza não é cruel, ela é apenas justa. Mas a justiça do mato não tem tribunal nem advogado. E quando o homem decide que a ganância do chumbo vale mais do que a lei das sombras, a cobrança vem pesada. E falar sobre o preço dessa cobiça me faz lembrar exatamente do caso de um caçador chamado Zé Goteira, que achou que podia rir das regras do mato até trombar de frente com o verdadeiro dono da caça. O Zé Goteira era o que a gente chama de sangue ruim. Para ele, a mata era um açougue a céu aberto que não cobrava conta. Ele não caçava para comer, caçava por esporte, para vender pele, para arrancar chifre. Atirava em fêmea prenha, matava filhote e largava a carcaça apodrecendo no sol, só para ver o sangue correr. Os mateiros mais velhos diziam para ele: Zé, limpa a tua sujeira, o mato tem olho e uma hora a fatura chega. Ele só cuspia no chão e dava risada. Até que chegou um fim de tarde em novembro. Um calor úmido e sufocante. O Zé entrou na parte mais fechada e intocada da serra, atrás de um bando de catitus. Ele foi abrindo caminho no facão, entrando num trecho onde a copa das árvores é tão grossa que o sol não bate no chão. Lá pelas 4 da tarde, a floresta simplesmente desligou. Não foi um silêncio normal, foi um vácuo. Os passarinhos sumiram, os macacos calaram, o vento parou de bater nas folhas. O Zé percebeu que até o barulho dos próprios passos na folha seca estava abafado, como se ele tivesse pisado dentro de um caixão forrado de algodão. E então veio o cheiro. Não era cheiro de bicho, era um futum insuportável de carniça velha, misturado com um cheiro fortíssimo de fumo de corda queimado e enxofre. O Zé destravou a espingarda. Ele sabia que não estava sozinho. Do meio da escuridão dos troncos, começou a vir um som de passos pesados, muito pesados. Um som de cascos afundando na terra úmida, acompanhado de um ronco de respiração que parecia um motor falhando.
Do meio da sombra surgiram 2 olhos vermelhos como brasa. Eram do tamanho de pires. A criatura que saiu do mato era um porco selvagem, mas era uma abominação da natureza, do tamanho de um touro de rodeio, com presas amarelas pingando baba. Mas o terror não era o porco. O terror era o que estava montado nele. O Zé engoliu em seco. A figura não era humana. Era gigantesca, atarracada, com a pele escura e coberta por uma crina grossa. A criatura segurava um charuto de capim grosso nos dentes, e o rosto ficava escondido atrás de uma fumaça preta e espessa que saía da própria boca dela. O caçador apontou a espingarda direto para a cabeça da figura. Ele tentou apertar o gatilho, mas o dedo indicador dele endureceu, travou. O braço não respondia. O cavaleiro daquele porco monstruoso não atacou. Ele só parou, tragou o charuto e soltou a fumaça preta direto na direção do rosto do Zé. E então a criatura riu, uma risada rouca que rasgou o silêncio do mato e fez o estômago do Zé revirar. No segundo seguinte, a fumaça cobriu tudo e a criatura simplesmente evaporou no ar. O Zé Goteira entrou em pânico absoluto. Ele largou a arma, virou as costas e correu. Correu pelo rastro de galho quebrado que ele mesmo tinha feito. Ele correu até o pulmão queimar, até a bota rasgar. O sol caiu e o breu tomou conta. Depois de quase 2 horas correndo em linha reta, desesperado para achar a estrada de terra, o Zé tropeçou numa raiz e caiu de cara numa poça de lodo e larvas. Quando ele levantou os olhos, o coração quase parou. Ele estava exatamente na mesma clareira, bem na frente de uma carcaça de catitu apodrecida que ele mesmo tinha largado lá dias antes. Ele não acreditou. Levantou, xingou, pegou a bússola no bolso. A agulha da bússola girava sozinha, feito um peão alucinado. Ele marcou uma árvore com o facão e andou numa direção completamente diferente. Passou 1 hora e ele esbarrou na mesma árvore marcada, caindo na frente da mesma carcaça podre. O mato tinha se fechado em volta dele. As equipes de resgate só encontraram o Zé Goteira 8 dias depois. Ele estava deitado no pé de uma sumaúma, vivo, mas irreconhecível. Ele tinha arrancado as próprias unhas cavando a terra, estava com a boca suja de barro e os olhos esbugalhados, brancos de pavor, olhando para o nada. Quando o resgate tentou levantá-lo, o Zé só se debatia e chorava, implorando perdão para o vento. Ele enlouqueceu completamente. Muitos anos depois, quando as enfermeiras do sanatório perguntavam do que ele tanto fugia, o Zé só se encolhia no canto da parede, tapava o nariz e sussurrava o nome do verdadeiro dono do mato, o juiz implacável da natureza, que não quebra o corpo, mas estraçalha a alma, o caipora. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. A ciência explica que o som se comporta de um jeito muito peculiar dentro de uma floresta densa. As árvores abafam o eco, o vento distorce a direção e a nossa audição, que já não é das melhores, fica completamente cega. Os biólogos acham lindo quando um papagaio ou um pássaro-lira imita o barulho de uma motosserra ou o choro de uma criança. Eles chamam isso de mimetismo evolutivo. Mas os mateiros antigos sabem que não são só os passarinhos que escutam e aprendem. Existe algo mais velho, maior e infinitamente mais perverso caminhando na sombra das árvores que também sabe imitar. A pior armadilha da natureza não é o buraco escondido na folhagem ou o bote da cobra. A pior armadilha é quando o mato usa a empatia humana contra o próprio homem. Quando a floresta percebe que você não vai entrar no escuro por curiosidade, ela te arrasta lá para dentro usando a voz de quem você mais ama. Ela rouba o seu juízo vestindo a agonia de um amigo. E se você não tiver o sangue frio para ignorar um pedido de socorro, o nevoeiro te engole de vez.
Foi exatamente essa a lição macabra que o Tião aprendeu na serra, numa manhã em que a neblina engoliu muito mais do que a paisagem. O Tião e o Marcos eram compadres, amigos de infância que dividiam tudo. Eles pegaram uma empreitada perigosa, tirar madeira de lei numa parte alta e intocada da serra, num lugar que os índios evitavam até de apontar o dedo. Eles montaram um acampamento de lona preta. Lá pelo meio-dia, o tempo virou. O Marcos pegou 2 baldes de alumínio e desceu até o riacho para buscar água para cozinhar. Foi só ele sumir na trilha que a temperatura despencou uns 10 graus de uma vez. O sol sumiu e uma neblina branca, espessa, feito leite, desceu da copa das árvores e cobriu o chão. Uma cerração tão pesada que o Tião não conseguia enxergar a própria bota. O Tião sentou no toco, esperando. Passou 10 minutos, 20, meia hora, nada do Marcos voltar. Foi quando, do meio daquela névoa branca e gelada, o grito rasgou o silêncio. "Tião, pelo amor de Deus, Tião, me ajuda!" A voz era do Marcos, sem tirar nem pôr. O mesmo sotaque, a mesma aflição, o mesmo timbre rouco de quem fumava cigarro de palha. O Tião levantou num pulo, o coração batendo na garganta. Ele pegou o facão enferrujado e correu na direção da trilha. "Tô indo, compadre, fica calmo. Onde você tá?" A resposta veio logo em seguida, um pouco mais de longe, abafada pela neblina. "Eu caí num buraco, Tião. Minha perna tá quebrada, o osso tá pra fora. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa me rondando." O desespero na voz do amigo era tão real que o Tião não pensou no perigo. Ele entrou rasgando o mato cego, batendo de cara em galho molhado, tropeçando em raiz. Ele andou por uns 15 minutos e a voz continuava chamando, sempre gemendo de dor, sempre um pouco mais à frente, se escondendo atrás da cortina branca. Até que o Tião chegou numa clareira rodeada por samambaias gigantes, da altura de um homem. A voz do Marcos estava vindo dali de trás, bem baixinha agora, choramingando. "Tião, tá doendo, Tião, vem aqui." O Tião afastou as folhas largas da samambaia com a ponta do facão, achando que ia ver o amigo ensanguentado no chão. Mas quando a neblina abriu um pouco, o sangue do Tião virou gelo na veia. Não tinha homem nenhum ali. Não tinha buraco, não tinha perna quebrada. De pé, no meio do nevoeiro branco e gelado, estava uma criatura pavorosa. Tinha quase 3 metros de altura, o corpo esguio e inteiramente coberto por pelos grossos, longos e sujos de lodo escuro. Os braços eram compridos, com garras que arranhavam a terra. A cabeça do bicho não tinha rosto, era só uma massa de pelo embaraçado. O terror verdadeiro, a coisa que fez a mente do Tião quase apagar de pavor, estava no tronco da criatura. Bem no meio do peito da criatura, a carne se abria numa bocarra vertical escancarada, rodeada de dentes amarelados e tortos, pingando um líquido preto. E de dentro daquela garganta escura e podre saiu o choro idêntico do Marcos. "Tião, me ajuda!" A besta não estava machucada. O pai do mato estava imitando o desespero do homem, usando a voz do compadre como isca para atrair a janta para dentro da própria boca. A criatura deu um passo para frente, abrindo os braços gigantes para dar o abraço da morte. O instinto de sobrevivência do Tião gritou mais alto que a paralisia. Ele largou o facão, virou nos calcanhares e correu. Ele correu chorando, rasgando o rosto nos espinhos, vomitando de medo e de exaustão, correndo sem direção no meio do nevoeiro até cair desmaiado na beira de uma estrada de asfalto horas depois. Ele foi resgatado por um caminhoneiro. E o mais assustador, meus amigos, quando a polícia subiu a serra no dia seguinte e chegou no acampamento, eles encontraram o Marcos, inteiro, sem um único arranhão. O Marcos contou que a neblina tinha deixado ele desorientado perto do riacho. Ele sentou, esperou a cerração baixar e voltou para o acampamento tranquilo, minutos depois que o Tião tinha saído para procurar ele. O Marcos nunca gritou por socorro. Até hoje, o Tião mora na cidade, num apartamento de andar alto. Ele não chega perto nem de vaso de planta, porque no meio do mato escuro, a voz que chama pelo teu nome pedindo compaixão pode ser só a fome,
te convidando para o abate. A gente viu como a mata pode brincar com a sua cabeça e usar o seu próprio coração contra você. Mas existe um tipo de terror na floresta que não tem nada a ver com instinto animal ou ilusão. Tem a ver com vingança. E com uma regra muito antiga e muito clara. Quem entra em terra sagrada e não paga o pedágio, paga com o próprio corpo. Lá para o norte, onde a floresta amazônica encontra os limites do nosso sertão mais úmido, os antigos não têm medo da onça. Eles têm medo é do assobio na madrugada. A ciência, mais uma vez, tenta explicar dizendo que é só o canto de uma ave noturna, a tapera na évia, o famoso saci do mato ou a rasga-mortalha. Mas os caboclos sabem que aquele som fino que corta o breu como uma navalha de gelo não sai do bico de um passarinho. Sai da garganta da bruxa mais velha e vingativa das nossas matas, a Matinta Pereira. A regra da Matinta é simples. Se a noite cair, você estiver no mato e escutar o assobio rasgando o silêncio, você não corre, você não reza. Você respira fundo e grita para o escuro. Matinta, pode vir buscar o seu fumo amanhã. E no dia seguinte, assim que o sol raiar, você deixa o pedaço de tabaco na beira da trilha ou na porta de casa. É um acordo de paz. Você paga o imposto e ela te deixa viver. Mas a arrogância do homem civilizado é uma doença incurável. O homem que tem dinheiro no bolso e uma espingarda na mão acha que não deve respeito a fantasma de matuto. E foi exatamente essa soberba que selou o destino de um forasteiro chamado Valdir, na noite em que ele achou que podia xingar o escuro sem que o escuro respondesse. O Valdir era um sujeito rico que viajou lá do sul com os amigos para caçar e beber nas áreas mais isoladas da mata. Num certo fim de semana, ele apostou com os companheiros que passaria a noite sozinho num rancho velho de madeira, abandonado no meio da floresta, longe do acampamento principal. Ele levou uma garrafa de cachaça cara, uma espingarda importada e uma arrogância que não cabia no peito. Lá pelas 2 da madrugada, o vento parou, o sapo parou de coachar. O Valdir estava deitado na rede, rindo sozinho, quando um som cortou a noite. Não era um canto, era um assobio tão agudo, tão estridente, que o Valdir sentiu uma pontada física dentro do ouvido, como se uma agulha quente tivesse furado o tímpano dele. O som vinha do mato, do lado de fora da janela. Qualquer mateiro teria congelado e prometido o fumo, mas o Valdir estava bêbado e corajoso. Ele levantou, pegou a garrafa de cachaça, abriu a janela de madeira no soco e gritou a plenos pulmões para a escuridão. Vai gritar no inferno, velha vagabunda. Aqui não tem fumo para assombração, não. Se quiser fumar, vem aqui que eu te dou chumbo para mastigar. Ele bateu a janela, passou a tranca de ferro, deu risada da própria valentia e deitou de volta na rede, fechando os olhos. Meia hora se passou no mais absoluto silêncio, até que o assobio soou de novo. Mas dessa vez ele não estava no mato. O som explodiu dentro do rancho trancado. Um frio de necrotério tomou conta daquele quarto minúsculo. A respiração do Valdir começou a sair em fumaça branca. Ele tentou pular da rede para pegar a espingarda, mas o corpo dele simplesmente não respondeu. A paralisia travou cada músculo, cada osso. Ele só conseguia mexer os olhos arregalados no escuro. Ele ouviu o barulho de passos lentos. Pés descalços pisando na poeira do assoalho. A temperatura continuava caindo. Do canto mais escuro do rancho, uma figura se destacou. Não caminhava, flutuava a um palmo do chão. Era uma mulher velha, esquálida, coberta por trapos escuros que cheiravam a lodo podre e terra de cova. O rosto dela estava escondido debaixo de um capuz encardido, mas de dentro daquela sombra, 2 olhos amarelos e luminosos, como olhos de coruja, encaravam o Valdir. A entidade se aproximou da rede. O cheiro de podridão era tão forte que o Valdir sentiu vontade de vomitar, mas a mandíbula estava travada. A velha ergueu o braço. A mão dela era fina, ossuda, com unhas compridas e sujas de terra. Com uma força que não pertencia a este mundo, a Matinta Pereira cravou os dedos de pedra direto no rosto do Valdir, afundando a mão gelada na boca do homem. Ela forçou os dedos para dentro
quebrando os dentes da frente do caçador com um estalo seco, invadindo a garganta do homem com aquela frieza de defunto. O Valdir chorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto paralisado, sentindo o próprio fôlego ser congelado. Ela se inclinou sobre ele e sussurrou no ouvido do caçador com uma voz que parecia um aglomerado de folhas secas sendo esmagadas. Você não quis pagar com fumo? Então eu vou levar a sua arrogância e o seu fôlego. Na manhã seguinte, os companheiros do Valdir foram até o rancho para buscar o amigo e cobrar a aposta. Encontraram a porta trancada por dentro. Tiveram que arrombar a machadadas. Eles acharam o Valdir encolhido no canto da parede, com os joelhos abraçados no peito. Ele estava vivo, mas a pele dele estava branca como papel velho, e o cabelo, que era escuro como a noite, tinha ficado inteiramente branco, ressecado pelo pavor. Os dentes da frente estavam quebrados. Os amigos tentaram falar com ele, perguntar o que tinha acontecido. O Valdir abriu a boca para responder. Ele tentou gritar, tentou pedir ajuda, mas ele não tinha mais voz. A velha não arrancou as cordas vocais. Ela roubou a capacidade dele de falar como um ser humano. Toda vez que o Valdir tentava pronunciar uma palavra, o que saía da boca quebrada dele não era som de gente. Era um ruído fino, triste e assombroso. Ele foi condenado a passar o resto dos seus dias mudo, soltando um único som, um assobio agudo e rasgado, idêntico ao da velha que veio cobrar a dívida. A velha que rouba o fôlego ensina o preço da arrogância. Mas, no fim das contas, o Valdir ainda saiu vivo, mesmo que pela metade. Existe, porém, um crime no nosso mato que não tem perdão, não tem acordo de fumo e não tem sobrevivente. É o crime da destruição. Para a ciência moderna, uma floresta é um amontoado de recursos naturais, madeira, minério, água. Mas para os povos que caminhavam por aqui antes da cruz fincar no litoral, a floresta era um corpo vivo. E dentro desse corpo existem as artérias principais, árvores colossais, antigas como o próprio tempo, como a sumaúma e o jequitibá rosa. Os caboclos chamam essas árvores de mães da mata. Elas são o pilar que segura o céu e alimenta a terra. Derrubar uma dessas gigantes não é só extrair madeira, é cometer um assassinato contra o espírito do lugar. E quando o coração da mata chora, o guardião mais antigo, mais violento e mais incompreensível da nossa mitologia desperta. O terror dos bandeirantes, o demônio do labirinto verde, o Curupira. Ele não é um menino de cabelo de fogo que ajuda bichinho machucado. O Curupira ancestral é uma entidade implacável, de força descomunal, cuja presença distorce a própria realidade da floresta. O corpo humano não foi feito para entender a magia do pé invertido. O Curupira não te caça, ele faz você caçar sua própria ruína. E foi exatamente essa armadilha letal que engoliu um grupo de madeireiros teimosos na noite em que eles decidiram matar a mãe da mata. Eram 3 homens brutos, o Pedro, o Tião e o chefe deles, o Soares. Eles entraram com tratores e motosserras numa área proibida, um território indígena intocado, porque o Soares tinha recebido uma encomenda milionária. Ele queria a madeira de uma sumaúma gigantesca que reinava absoluta no meio do vale. Uma árvore tão grossa que precisaria de 15 homens de mãos dadas para abraçar o tronco. Os 3 trabalharam 2 dias seguidos. O barulho das motosserras parecia um grito de agonia contínuo, ecoando pela serra. E no final da tarde do segundo dia, o gigante tombou. O estrondo da sumaúma caindo no chão fez a terra tremer num raio de quilômetros. Mas o que assustou os madeireiros não foi o barulho, foi o que aconteceu no segundo seguinte. A mata fez um silêncio de necrotério. Nenhum passarinho cantou. Nenhum macaco gritou. O vento morreu na hora. Até o barulho da água do rio pareceu sumir. A floresta inteira prendeu a respiração. Eles comemoraram, beberam cachaça e foram dormir nas redes do acampamento. Mas quando a madrugada alta bateu,
O Pedro acordou com um frio espinhoso na nuca. Ele olhou para o lado, a rede do Tião estava vazia. O Pedro chamou Soares. Eles acenderam os lampiões, pegaram as espingardas e começaram a procurar ao redor da clareira. Logo ali, na lama fresca da beira do rio, eles encontraram pegadas. Mas não eram pegadas de bota, nem de onça. Eram pegadas de pés descalços, pés pequenos, do tamanho de os de uma criança de uns 7 anos. Mas a marca na lama desafiava a sanidade humana. O calcanhar afundava apontando para frente, em direção à floresta escura, e os dedos apontavam para trás, em direção ao rio. O Soares, cego pela fúria e achando que era algum índio querendo assustar eles e que tinha levado o Tião, engatilhou a arma e falou: "Vamos seguir, essa praga não vai longe com o nosso homem." Eles entraram na mata fechada seguindo o rastro invertido, e esse foi o último erro que eles cometeram em vida. O rastro pequeno e torto ia entrando nas partes mais densas, espinhosas e sufocantes da selva. Os 2 homens andaram a noite inteira. O mato foi mudando, a folhagem foi ficando escura, os espinhos rasgavam a roupa e a carne deles. Lá pelas tantas, a luz dos lampiões começou a falhar. O Pedro olhou para trás e viu que o caminho que eles acabaram de abrir no facão simplesmente não existia mais. As árvores tinham se movido, a floresta tinha fechado a porta. A fome bateu, a sede rasgou a garganta, mas eles continuavam seguindo o rastro pequeno no chão, hipnotizados, desesperados para achar a saída ou o companheiro. O Soares gritava para o mato, mas a voz dele não dava eco, morria a um palmo da boca. A mente deles começou a fraturar. Eles começaram a ver sombras dançando no canto do olho, escutavam risadas infantis vindo de debaixo da terra, acisvos que vinham de todas as direções ao mesmo tempo. Depois de quase 40 horas andando sem parar, exaustos, com os lábios rachados e a sanidade completamente destruída, eles chegaram numa clareira. O rastro do pé invertido terminava ali, bem na frente de um objeto no chão. O Soares caiu de joelhos. O Pedro começou a chorar e arrancar o próprio cabelo. O objeto no chão não era o Tião, não era uma pista. Eram as 2 mochilas de mantimentos e o galão de gasolina deles. Eles tinham caminhado por quase 2 dias, rasgado a carne no mato, e o rastro do Curupira tinha levado eles de volta para o exato lugar do próprio acampamento. Só que o acampamento não estava mais. Só a terra vazia, as mochilas e o imenso toco da Sumaúma cortada. Eles entenderam tarde demais. O demônio de pés virados não roubou o amigo. Ele inverteu a percepção dos invasores. Ele fez o norte virar sul, a esquerda virar direita. Ele prendeu a mente dos madeireiros num labirinto onde caminhar para frente significava apenas afundar mais na loucura. O esquadrão de busca só encontrou a área do desmatamento semanas depois. Eles acharam os corpos do Soares e do Pedro abraçados ao toco gigante da Sumaúma. Eles não morreram de ataque de bicho, morreram de inanição, de sede e de pavor absoluto. Os dedos deles estavam em carne viva, sem unhas, porque passaram os últimos momentos de vida tentando cavar o tronco da árvore morta com as próprias mãos, numa tentativa ensandecida de se esconder dentro da madeira. Do Tião, o homem que sumiu primeiro, nunca se achou um fio de cabelo. A floresta engoliu ele sem mastigar. A cidade até pode ter muro de tijolo, meus amigos, mas o mato tem muro de ilusão. Se você pisa na terra fofa achando que o chumbo da sua espingarda te faz o dono do mundo, a natureza tem um cardápio infinito de demônios para quebrar a sua mente antes de quebrar o seu corpo. Se você teve coragem de olhar para o abismo verde sem piscar, deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e me ajude a espalhar esses sussurros do sertão, porque enquanto eu contar, as sombras ficam quietas. E lembrem-se, se você estiver andando no mato e cruzar com uma pegada pequena de criança apontando para o lado errado, não tente entender, não tente seguir. Faça o sinal da cruz, feche os olhos e caminhe na direção de onde você veio.
se a mata deixar você sair. Uma boa noite e que o verde tenha piedade de nós. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?